perdeu para o Ceará. Não, é indolente, Piper. Não, Marília, você está sendo muito ácida com o nosso todo-poderoso time. Não, Piper, a ácida é o meu estômago, a minha gastrite, a úlcera, quase que não dá. Então, o Corinthians entrou em campo. Assim, não dá para categorizar as críticas aqui que eu vou fazer, falando sério. Mas a escalação do Corinthians era ridícula, o futebol do Corinthians foi ridículo e meio, e a postura de Memphis e Yuri ontem, o Galo ainda tentou um negócio, jogou mal, mas tentou alguma coisinha. Yuri e Memphis ontem são inaceitáveis para quem joga no Esporte Clube Corinthians Paulista. São inaceitáveis, Pipeno. O Corinthians esse ano começou o ano na toada de ter recuperado uma autoestima da torcida pelas 9 vitórias consecutivas do ano passado, que deram ao Corinthians uma vaga na Série A, não ganharam mais nada além de um G16. O Corinthians começa o ano sendo eliminado da Libertadores na pré-Libertadores. A torcida abraçou. Aí o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de forma deliciosa sobre o Palmeiras. Legal. Todo mundo se machucou. Porque para jogar o Campeonato Paulista e conseguir ganhar o Campeonato Paulista, o Corinthians estourou todo mundo. Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, mandando embora os seus técnicos. Então, entre março, em que o Corinthians foi campeão paulista, e agosto, quando o Corinthians eliminou de novo o Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians não fez nada. Nenhum bom jogo, nem nada, nem covinha zone, nem coisa nenhuma. É um hiato profundo entre março e agosto. Aí a Copa do Brasil de novo ganhou do Atlético Paranaense no final de agosto, mas não tem rivalidade, mais ou menos. Aí tá bom. Aí tá esperando chegar dezembro. Ah, o Memphis não tá jogando nada. Não tá. O Yuri não tá jogando nada. Não tá. O Dorival tá ficando sem desculpa. Porque, assim, ele passou boa parte do campeonato sem o trio. Agora ele tem o trio, o time não joga nada, Piper. O Dorival errou muito ontem. Bom, eu sou suspeita, porque todo mundo sabe que eu odeio o time faceiro. Mas o Corinthians jogou sem nenhum primeiro volante ontem. O Corinthians está acostumado a jogar nesses últimos jogos aí, que deu uma melhoradinha com 3 zagueiros e 3 volantes. Aí sabe o que o Dorival pensou? Ah, vamos por nenhum. E só 2 zagueiros. Era o Vozão e sem o Pedro Raul. Não dá. Não dá, Piper. Não, olha, eu acho que realmente a senhora está sendo muito cáustica, muito rigorosa com o nosso timão, que se esforçou e tal. Mas nosso Vozão encaixou um belo contra-ataque. Pá! Agora, 0 de criatividade para o Corinthians hoje. Ontem, enfim, isso para mim foi o mais decepcionante. Não é possível que o Corinthians em Itaquera não vai conseguir criar praticamente nada contra o Ceará. Ficou devendo muito, foi um jogo decepcionante. E olha, estava olhando a classificação aqui antes de começar o programa. O Corinthians está num bolo em que agora ele foi alcançado pelo próprio Ceará. Passou pelo saldo de gols, passou no saldo de gols. Exato, mas é muito pouco, Marília. O Corinthians está... Veja, do Corinthians até o São Paulo, são 6 times separados por apenas 3 pontos. Ou seja, todo mundo vivo nessa briga pelo tal 8º lugar, que pode ou não dar uma vaga para a Libertadores. Beleza. Mas o Corinthians, você vê, o Vasco vem de um monte de derrotas seguidas. Está na frente do Corinthians. O Red Bull tinha virado o saco de pancada, você olha, está na frente do Corinthians. O Ceará, que outro dia estava até com medo aí, porque estava em uma fase, perdeu muitos jogos, estava ficando perto do pessoal de baixo. Você olha, está na frente do Corinthians. Não dá, né? Não dá. Em que pese as críticas com o Memphis, que provavelmente na sexta-feira contra a Bolônia vai jogar muito bem, até porque, como ele já falou, lá é outra coisa. A questão do Corinthians, ela também é outra. O Dorival tem muitos problemas políticos, tem. A situação do Dorival é dificílima, o elenco, as substituições do Corinthians são de chorar, ok. Tem jogador machucado? Tem. A Edna, que na quarta-feira operou o time, estava 500 jogadores suspensos, é verdade, isso acontece. Mas o Corinthians não tem nada, Pepe. Não, a bola parada do Corinthians é o forte, não é. O que o Dorival tinha conseguido fazer, de alguma forma, inclusive nos jogos contra o Palmeiras, é dar um protagonismo para os laterais, levando-se em consideração que o Corinthians não tem nenhum meia, e o meia que o Corinthians tem joga com o joelho machucado. Então, a temporada melhorou do Mateuzinho e do Bidu, que virou titular, porque esses jogadores encostam na dupla de ataque, conseguem puxar uma marcação e às vezes o Garro está sozinho. Aí ontem, Piperno, o que ele fez? Ele tirou um zagueiro, então ele tem que segurar um pouco os laterais.
Ele tirou qualquer tipo de volante que marque, porque não joga mais de volante. Aliás, ele mesmo falou que o Bidon é meia. O Bidon é meia, o Garro é meia, o Maicon joga na frente do Bidon. Ontem o gol do Ceará é assim, no primeiro tempo. O Yuri, marcado por 415. Ai, que delícia, quando tem um time que marca. 415, perde a bola. O Bidon tá na... O Mateuzinho, que tá jogando assim, tá espetado na ponta direita e o Bidu tá espetado na ponta esquerda. Ele perde a bola, o Maicon não faz a falta, o que acontece? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí sobra pro André Ramalho ficar olhando para trás para ver quem que tá vindo, ele pede pro Maicon acompanhar um jogador, o outro entra e faz o gol. Não dá, Piper. Não dá. Não existe um futebol sem volante. Não existe. Não pode ser em casa, pode ser no Santiago Bernabéu, não existe futebol sem volante. Não dá, Piper. Eu fico doente. Que final de semana. Ainda bem que o Malvaldo depois ganhou. Mas, tá bom, mas isso vai. Tá, você joga com o time mais exposto e tal, beleza. Você pode sofrer pressão, sofrer gols e tal. Mas a Marília não cria. Assim, o que me incomoda é que você vai jogar contra o Ceará em casa, não consegue criar nada. Como é que pode isso? Sabe, é muita incompetência em tudo. Não tem nada. E o pouquinho que o time tem. O time não tem nada. O time não tem nada e o pouquinho que o time conseguiu criar no segundo semestre, desde o jogo do Palmeiras para cá, tem a ver com a participação dos laterais, que ontem estavam completamente isolados. Não participaram do jogo. Mas era um jogo ruim também, porque eles não estão jogando mais, tendo que fazer cobertura de zagueiro. Ontem eles tinham que fazer cobertura de volante. Qual volante? No time não tem volante. Então foi um catado em campo ontem. O Corinthians não tinha o Charles, não tinha o Carrilho, não tinha não sei o quê, mas tinha no banco o Bahia e o Rian, que até outro dia ele estava jogando. Por que não pôs um dos dois? Ou por que não deixou os três? Porque... Aí que tá o negócio, né? Às vezes tem muito técnico que ele fica muito desconfiado da molecada, né? E às vezes tem que usar, não tem outra alternativa. Então, o moleque que jogou ontem foi o que tinha um pouquinho de inspiração. Deu quase tudo errado, mas ele tentou alguma coisa, o Dieguinho. Sim. Acho que é um. Ele rabiscou ali um pouco. Eu acho que as poucas boas notícias do Corinthians nesse segundo semestre são o surgimento do Dieguinho e do Guinegão, de quem eu já falei bastante. E do Kaique, que eu não sei porque que sumiu também. O Guinegão estava no Japão ontem, no primeiro tempo? No segundo tempo? Onde ele estava? Que ele entrou aos 40 do segundo tempo? Eu acho que ele estava perdido na Polinésia. Estava lá e tal. Não dá, né, Dorminho? Não dá. Então, eu acho que todas as críticas em relação à indolência do Memphis são válidas e são verdadeiras. Ele andou em campo ontem. Foi uma semana muito difícil. A situação do Memphis ela é complicada, desde que ele não recebe o que prometeram para ele, desde que ele chegou, desde que saiu o diretor que ele gosta e continua fazendo questão de postar foto com ele. E agora vão tirar ele lá do hotel também. Mas ele disse que quer, né? Ele topou isso aí. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver. Ele topou porque alguém falou mesmo. Que roubaram a chave dele. Falou, não estão pagando, vou tirar a chave. No café da manhã. O Corinthians gasta 250 mil reais por mês com a moradia do cara. Eu nunca vi isso. Salve, torcedor do Corinthians. Seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos. Todos os dias, conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians que vai negociar o Félix Torres, mas aguarda uma proposta oficial pelo zagueiro que não vem desempenhando bom futebol no Corinthians. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!